Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus. Só Mateus, por enquanto. Queria que você fechasse os seus olhos por alguns segundos. Senhor, Tu és exaltado nesse lugar. Adorado é o Senhor. Ao Senhor seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Comece a exaltar o Senhor no teu coração. Nós bendizemos o Senhor, exaltamos o Senhor nesse lugar. Deus, nesse momento, toda a inquietação seja cessada em nome de Jesus. Aquieta o coração, a alma do teu povo. Que cada um nesse lugar possa ouvir a tua palavra, possa se concentrar na tua voz. Em nome de Jesus, nós bendizemos o Senhor. Dizemos, Espírito Santo, age nesse lugar. Quebranta os nossos corações. Quebranta os nossos corações. Oh Deus, quebranta os nossos corações. Nos confronta com a tua palavra nessa noite. Senhor, nos fere e nos cura nessa noite com a tua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça baixa, os seus olhos fechados, Deus manda dizer que tem algumas pessoas aqui nessa noite que Ele tem avisado. Ele tem mandado os profetas, Ele tem falado pela palavra, Ele tem falado ao seu coração e Ele tem dito, é hora de mudar de rumo. É hora de transformação. É hora de abandonar as velhas práticas. É hora de abandonar o pecado. O Senhor manda dizer que o homem que é avisado várias vezes endurece a cerviz. De repente ele é quebrado sem que haja cura. Essa noite é noite de arrependimento. É noite de transformação. É noite em que Deus nos chama para um patamar novo. Abra o seu coração para isso nessa noite. Em nome de Jesus. Às vezes é difícil fazer o que Deus manda. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como diria o amado Hércules que foi embora. Queridos, por que hoje em dia as coisas estão tão desenfreadas? Por que hoje em dia as coisas estão tão soltas? Tudo é tão livre. Na verdade, tudo é tão cativo, né? Mas com o nome de livre. Por que as coisas dentro da igreja não são certinhas? Por que as coisas dentro da igreja nós olhamos e a gente muitas vezes vê tudo bagunçado? Ou é só eu que vejo isso? Por que muitas vezes as coisas não estão no lugar que deveriam? Foram perguntas que eu me fiz durante os últimos 30 dias. Por que está tão difícil hoje na igreja se estabelecer marcos, limites, padrões? Nós vemos a igreja do Senhor Jesus com padrões trocados, com coisas que deviam ser limitadas, sendo totalmente ilimitadas, coisas que deveriam ser ilimitadas, sendo limitadas, como, por exemplo, a presença de Deus, a ordem do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo fica dentro de uma caixinha. O nosso culto é suposto ser assim, assim e assim. Espírito Santo, por favor, não saia de dentro disso, porque senão vai atrapalhar a nossa ordem, a nossa decência. E eu tenho observado isso e eu tenho feito essas perguntas para Deus. O Ministério de Louvor já ouviu parte dessa palavra. Porque eu dormi uma noite perguntando para o Senhor, Senhor, qual o padrão? Qual o padrão? Eu amanheci, graças a Deus, né, não morri.
perguntando, Deus, qual é o padrão? Qual é o padrão? E no outro dia, uma profeta dessa casa, pessoa que eu respeito muito, aliás, eu respeito todos os profetas dessa casa, mais que qualquer uns outros, de outros lugares, me ligou e falou, olha, o padrão é esse. E eu fiquei, oh Deus, muito obrigada. Fiquei maravilhada. E o que essa pessoa falou para mim, ela não sabia do que eu estava, a minha crise, ela não sabia o meu desespero, a minha luta. E nem essa pergunta que estava dentro de mim, qual é o padrão, qual é o padrão? E ela falou para mim, olha, o padrão é... Abra sua Bíblia em Mateus 22. Mateus 22. (35) diz assim, e um deles era um dos fariseus, para quem não sabe o texto, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu... Algumas Bíblias está escrito, né? Vamos ler de novo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos repetir o final, 40? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Oh, glória a Deus. E Deus começou a falar comigo que esse era o padrão. O padrão é amar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. Nós sabemos que quando o povo saiu do Egito, o povo havia ficado escravos no Egito por 400 anos, não era isso? Entre 400 e 430. E o povo clamou a Deus, e Deus enviou um homem. Quem foi esse homem? Muito bem. Deus enviou Moisés, e Moisés, então, mostrando um grande poder de Deus, tirou o povo do Egito, passou pela libertação, e quando esse povo passou, saiu do Egito, primeira coisa que Deus fez, eles acamparam na frente de um monte chamado Sinai, e ali no Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos e toda a lei. E a primeira lei dos 10 mandamentos, para quem está anotando, Êxodo 20, Deuteronômio 6, 5. A primeira lei que Deus deu foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mandamento. Que coisa, hein? Pessoa, o Egito prefigura o quê? Todo mundo sabe? O mundo. Faraó prefigura quem? Satanás. Então, a primeira coisa, quando alguém é liberto do mundo, é trazido para a presença do Senhor, a primeira coisa que Deus manda é: me ama sobre todas as coisas. E esse é o padrão. E eu comecei a perceber que é tão difícil colocar padrões, porque nós estamos trocando os padrões. Como? Nós estamos estabelecendo esse padrão de forma errada. Provérbios 22, 28 fala assim: não remova os marcos antigos que colocaram seus pais. É um versículo muito profundo. Ou seja, o seu pai te ensinou algo que é certo, ele colocou um padrão para você, não remova, não se atreva a remover. Inclusive, Luana, no dia da sua festa, Deus falou para eu te falar isso e até hoje eu não tive oportunidade. Não remova os marcos antigos que colocaram seus pais. Caminha em cima deles e você vai prosperar muitíssimo. E eu comecei a observar o seguinte: nós mudamos o padrão. Qual é o padrão? O padrão é
não usar saia curta. O padrão é não beber bebida alcoólica. O padrão é não falar palavrão. O padrão é blá, 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 blá. O padrão é vir à igreja toda sexta, todo domingo. O padrão é cantar 3 musiquinhas, adorar, aleluia, sou uma florzinha de Jesus, né? E a gente vai colocando um padrão que não é o padrão. Então nós vamos trocando as coisas, e quando nós vamos trocando as coisas, nós facilitamos para o diabo entrar e deturpar. Você sabe por quê, queridos? Porque se o padrão for amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, não vai ter saia curta, não vai ter palavrão, não vai ter bebedeira, não vai ter carne, não vai ter o quê? O velho homem saltando. Vai ter gente na igreja em todos os cultos. Amém? Vai ter gente adorando o Senhor em todos os cultos. Vocês entendem o que é o padrão trocado? Então, o que a gente faz? A gente pega a cobra, eu e você, tá? Cobra. Não, isso não é gravado. Dá trabalho para o neto cortar. Então, nós pegamos a cobra, porque todos nós viemos com natureza de cobra, certo ou errado? Certo. Todos nós tínhamos a natureza da serpente. E na cruz, quando nós nascemos de novo, a nossa natureza é trocada, não é? Mas nós ainda não demos fruto dessa natureza que foi trocada, porque nós aprendemos, não é verdade? Alguma dona de casa aqui já experimentou deixar uma coisa no armário, no mesmo lugar, assim, por 10 anos, e depois mudar? É horrível. Você vai, porta que não existia, acaba existindo uma porta, você dá a volta, aí você lembra, tem uma porta ali. Por quê? Porque nós somos acostumados com as coisas. Então, a gente tinha os nossos hábitos horríveis do mundo, pecaminosos, e nós trazemos ele conosco. Mas com o tempo, à medida que nós vamos conhecendo do Senhor, nós vamos deixando esses hábitos saírem de nós. Amém? A pastora Marcelane sabe que eu não sou uma pessoa que gosta muito de mudança. Inclusive, eu tenho que mudar, né, pastora Marcelane? Não sou aquela pessoa assim, nossa, que delícia de mudança. E às vezes, quando eu ia para a escola, minha avó mudava todas as coisas do meu quarto de lugar. Gente, eu chegava, você sabe qual era a minha primeira reação? Sentar e chorar. Minha avó falava assim, eu vou te bater para você chorar com motivo. Por que você está chorando? A senhora mudou minhas coisas de lugar. Eu falava, mas criatura, está muito melhor assim, entende isso? Na cabeça dela estava melhor, às vezes até estava mesmo, hoje eu entendo que estava. Mas, na minha cabeça, porque tinha mudado. Mas por quê? Por causa do costume. Então, eu levantava da cama para o lado que eu queria, já pegar meu livro na escrivaninha. Então, eu já fazia tudo metodicamente. E nós trazemos esses métodos, né, pastora Marcelane, da nossa vida. Por que eu estou falando? Porque ela me conhece bem, ela sabe qual é o desespero. E nós trazemos esses métodos. Só que aí nós mudamos o padrão. A gente pega uma cobrinha que está com os hábitos todos errados, e a gente fala para a cobra, ó, a partir de hoje você não pode picar mais, tá bom? Cobrinha agora, cobrinha de Deus não pica, tá bom? Cobrinha de Deus não mostra linguinha, tá? Cobrinha de Deus não arma o bote, está entendendo? A gente coloca uma roupinha bonitinha na cobra e quer que essa cobra vá para a igreja e faça tudo certinho. Isso não vai acontecer. Porque no momento que alguém ameaçar a cobra, o que ela vai fazer? Vai picar. É inevitável. É inevitável. Todo mundo conhece a história do sapo, né? Todo mundo conhece a história do sapo. O sapo precisava, o escorpião precisava atravessar o lago. Presta atenção nisso. Ele precisava atravessar o lago e o escorpião não sabe nadar. Na historinha, eu não sei se sabe, mas na historinha o escorpião não sabia nadar.
E ele chega na beira do lago e fala para o sapo assim: sapo, você me atravessa para o outro lado? O sapo: de jeito nenhum. Você tem esse ferrão venenoso aí, você vai me picar, eu vou morrer. Ele: não, sapo, realiza. Se eu estiver nas suas costas, no meio do lago, e eu te picar, o que vai acontecer? Você vai morrer e eu também. Então, nós vamos passar numa boa. O sapo: você tem razão, até que você não é tão bobo assim, não. Aí o escorpião sobe nas costas do sapo e o sapo vai nadando, atravessando ele o lago. No meio da lagoa, o sapo, o escorpião dá aquela furada nas costas do sapo e solta o veneno. O sapo vai morrendo assim, meio duro, né? Fazendo assim, fala para ele assim: mas você me picou, você prometeu, agora você vai morrer junto comigo. O escorpião olha para ele e fala assim: perdão, é a minha natureza. Entendeu? Essa é a nossa natureza. Mas o Senhor Jesus trocou a nossa natureza. E pelo Senhor Jesus ter trocado a nossa natureza, nós temos que tomar posse disso e não mais domesticar a cobrinha. Então agora o padrão que a gente vai falar é o seguinte: o seu padrão não é mais a roupa, o sapato, o horário, o crentez, o evangeliquez e não os palavrões. Esse não é mais o seu padrão. O seu padrão agora é amar ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Então, tudo que nós formos fazer, tudo que nós pensamos, tudo que nós formos realizar, nós temos que passar por esse crivo, que agora é o nosso padrão. Amar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. E eu fiz uma pergunta para o Ministério de Louvor, e eu perguntei para eles: vocês amam a Deus? E não, nem conto para vocês a resposta. Estou brincando. A resposta de todos foi sim. E se eu perguntar para vocês aqui agora: você ama a Deus? A sua resposta vai ser sim. Se perguntar para mim, eu estou no púlpito, né? A resposta vai ser sim. Mas se eu perguntar para você, lá no fundo do seu coração: você ama a Deus acima de todas as coisas? A nossa resposta já muda, não precisa responder. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Responda para você, porque Ele já sabe. Amém? Responda para você, se você ama a Deus acima de todas as coisas. Mas amar a Deus acima de todas as coisas não é uma opção que nos foi dada. Foi um mandamento. E não parece injusto ser um mandamento? Parece. Parece ser injusto. Como que eu vou mandar alguém ter um sentimento? Como que eu vou falar para a Kelly assim: Kelly, fica feliz. Fica triste. Kelly, sente raiva. Kelly, fica doce. Você quer ver quem que é muito boa para isso? Que é a tia Tânia. Você tem coragem, tia Tânia? Tia Tânia tem. Não, gente, tem ninguém melhor, falando sério. Tia Tânia, feliz. Triste. Com raiva. Rodrigo não fez o homework, fez uma bagunça no quarto. Deus tocou no seu coração e você perdoou. Mamãe amorosa, mamãe corrigindo. Pode? Obrigada, tia Tânia. Dá palmas para ela que ela merece. Ela é excelente. Excelente, Rodrigo. Queridos, a performance dela foi 10, não foi? Fala sério. Só que com a gente não acontece assim. Ama. Aí você fala assim: opa, comigo mesmo. Vou amar, né? Aí a pessoa vai e te faz uma ingratidão. Fala: é para amar?
Não, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar algumas pessoas de lugar e eu vou amar esse lado. Esse lado não. Não, se bem que o Rafael é. Não, o Rafael hoje ele está de bem. Né, Rafael? Joia? Então, queridos, conosco não funciona assim. Mas Deus nos dá uma ordem, é para me amar. Você vai ter que me amar, mas não só me amar. Você vai me amar acima de todas as coisas. Você vai me amar acima de seus filhos, acima do seu dinheiro, acima da sua vida, acima do seu carro, acima do seu celular, acima do seu computador, acima do fulano, do ciclano, do seu marido, da sua esposa. E quando chega acima dos filhos, já dói um pouquinho. Eu não sou mãe não, mas eu imagino que já fica assim, nossa, amar a Deus acima dos filhos. Quer dizer que a hora que ele fala assim, eu quero esse, eu vou ter que dar. Mas você sabe qual é a hora que realmente dói? Acima de mim mesmo. Aí é a hora que realmente dói. E o Senhor nos manda amar a Ele acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, não são de algumas coisas. Amém? Para entender se isso é possível, a primeira coisa que nós precisamos entender é: o amor não é um sentimento. Como não é um sentimento? Eu aprendi minha vida inteira que o amor é um sentimento. Eu aprendi a vida inteira, eu vi o coraçãozinho, né? Não é? Quando tem, né, aquele casal de namorado no desenho, aparece assim, aquele coraçãozinho. O amor traz sentimentos, ele vem colorido com sentimentos, mas o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão, é uma ação, e acima de todas as coisas, o amor é um caminho. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vem falando de dons, de coisas maravilhosas, de línguas, de dom de curar, de dom de expulsar demônio, de dom disso, dom daquilo, aquele tanto de dom. Quando chega no amor, erroneamente, o tradutor que separou, que a Bíblia foi escrita direto, tá? Não tinha versículos nem capítulos, escreveu lá em cima assim: o dom maior é o amor. Mas o apóstolo Paulo começa dizendo assim: agora, que eu já falei dos dons, agora passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente. O amor, aí ele começa: o amor é benigno, o amor é isso, o amor é aquilo. Todo mundo está lembrando do texto? Então o amor não é um sentimento, mas o amor traz sentimentos. Por exemplo, o Léo gosta de amar a Ana. Por quê? Porque traz alegria, traz felicidade. A Ana gosta de amar o Léo, porque traz alegria, felicidade, às vezes traz raiva. Mas ela ama, né, Léo? Porque esse faz parte do colorido do amor. Às vezes você não dá um murro assim e fala: por que eu amo essa pessoa? Não faz? Isso tudo faz parte do colorido do amor. Às vezes você se olha no espelho e fala: eu sou uma burra mesmo, por que eu amo essa pessoa? Porque Deus mandou amar, amém? Então nós temos que amar. Mas, se nós entendermos que o amor não é um sentimento, é uma decisão, nós vamos poder amar o Senhor. Amém? E tem duas coisas em Deus que nos capacita a amá-lo. Pensa na pessoa mais cheia de defeito que você conhece. Todo mundo tem um. Nossa, como os irmãos são humildes. Eu pensei em vocês, concordo. Então, vamos ser realistas, né? Estou só concordando com aquilo que vocês falaram, né? Não fui eu a primeira a dizer. Pense em alguém cheio de defeito. Eu nunca pensaria em mim. Vocês querem que eu minta? Deus não tem nenhum desses defeitos que você pensou nessas pessoas agora. Pensa no seu pai natural. Todo mundo aqui teve pai. Presente ou ausente, teve pai. Agora pense em 3 defeitos do seu pai natural. Pensa aí em 3 defeitos do seu pai natural. Deus não tem nenhum deles.
Seu pai natural era mentiroso? Deus não mente, nunca mentiu e nunca mentirá. Seu pai natural era mulherengo, fez sua mãe sofrer, fez a sua família sofrer? O Senhor é fiel. Amém? O seu pai não dava certo, jogava o dinheiro da família, levava a família à miséria. O Senhor é o dono do ouro e da prata e Ele cuida de nós. Amém? Seu pai era carrasco, batia sem necessidade, espancava. Deus é amoroso. Seu pai foi ausente, queridos, para de conversar. Deus é presente o tempo todo. Amém? Então tem duas coisas que nos capacitam a amar o Senhor, que nos leva a amar o Senhor. Primeiro, a perfeição. Como é fácil amar uma pessoa perfeita? Não é? Por exemplo, eu creio que não é difícil para ninguém aqui me amar. Não é? Mas Deus é muito mais perfeito. Tá? Infinitamente mais perfeito. Agora, falando sério, a perfeição do Senhor nos leva a amá-lo. Não nos permite que nós não amemos o Senhor, porque Ele não erra, Ele não falha, Ele promete, Ele cumpre. Tem coisa pior do que alguém prometer e não cumprir? Não tem. Você marca um horário com a pessoa chega 5 horas depois. Deus não faz isso com você. Se Deus falar para você, é dia 1º, é dia 1º. Se Deus falar para você, farei em 1 ano, Ele fará em 1 ano. Ele não mente, Ele não volta atrás. Amém? Ele não promete, não cumpre. Esse é o nosso Deus. Segundo motivo, porque é fácil amar o Senhor, que nos capacita a amar o Senhor, é que Ele nos amou primeiro. Em 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em Jeremias 31,3, um dos capítulos, um dos versículos da palavra que eu mais gosto, que eu mais amo, diz assim, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Que coisa linda e profunda. Deus te amou desde que você era uma substância ainda informe. Ele te amava e Ele conhecia todos os seus caminhos. Ele sabia todos os defeitos. Ele sabia todas as vezes que você ia mentir, todas as vezes que você ia matar, todas as vezes que você ia roubar, todas as coisas erradas que você e eu já fizemos na nossa vida inteira. Deus já sabia, mas mesmo assim, Ele nos amou antes de todas as coisas. Eu amo. Eu amo. Você sabe qual foi o maior elogio que eu já recebi na minha vida? Meu avô um dia olhou para mim e falou assim, se eu tivesse que ser avô 10 vezes, eu queria ter você como neta as 10 vezes. Eu quase morri. Eu me sentia assim a pessoa mais amada do mundo. E eu tinha acabado de fazer um tanto de coisa errada. Sabia? Eu nem tenho coragem de falar, para você ter uma ideia. Não é nem coisa de se pronunciar no púlpito. E ele foi o único. Sério. Todo mundo acabando comigo. Meu pai não queria nem me ver pintada de ouro. Meu avô olhou para mim e falou assim, entra dentro do carro, nós vamos conversar fora daqui, desse ambiente. Eu pensei assim, agora eu vou ser destruída. Aí ele dirigiu uma rua atrás de casa, não tinha nada, era um matagal. Eu falei assim, meu Deus, o que ele vai fazer? Sério, por fora eu parecia uma pedra, por dentro eu parecia uma gelatina na mão de criança. Eu falei assim. Ele falou assim, você sabe que foi muito feio o que você fez, né? Eu falei assim, sei. Você vai fazer isso de novo? Eu falei assim, não. Você se arrepende? Eu falei, muito. O diálogo foi esse. Ele falou assim, minha filha, eu já fiz tanta coisa errada. E sua avó também. Seu pai também. Sua tia também. Eu sei de tudo, eles acham que eu não sei de nada. E aí ele falou uma coisa engraçada, ele falou assim, eu sei o que aconteceu na 1º de maio, em 1900 e tanto. Com a sua tia e com a sua avó. Eu nem sabia, não era nem nascida. Então você vai fazer o seguinte. Você vai voltar para casa. Você vai pedir perdão para elas, seu pai.
E se por acaso, depois você pedir perdão, eles tocarem no assunto, você fala para eles assim, vai conversar com meu avô, porque ele sabe o que aconteceu no 1º de maio de 1900 e tanto. Eu te garanto, filha, que nunca mais eles tocam no assunto. Aí tá, passou um pouquinho, né? Eu pedi perdão, né? Aí ele falou que se tivesse 10 netas, se ele fosse avô 10 vezes, ele queria ser meu avô. Aí tá minha tia e minha avó lá, uma delas me deu uma espetada, que eu nem lembro qual das duas foi. Eu falei, ó, meu avô falou que se vocês tiverem alguma coisa para falar para mim, é para falar com ele, porque ele sabe o que aconteceu na 1º de maio, era a rua que eles moravam. Na 1º de maio, em 1900 e dadadá. As duas olharam assim. Ele te contou isso? Eu falei, não, mas ele disse que é para falar com ele, porque ele sabe. Nunca mais ninguém tocou no assunto comigo. Vocês acreditam? Então, Deus é esse que atravessa na sua frente. Quando o diabo chega e fala assim, ó, você não sabe o que a Olga aprontou. Deus fala assim, olha, eu vou contar para a Olga um negócio. Olga, conta para ele o que vai acontecer. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, 18, o que vai acontecer com ele? Aí a Olga fala, olha, lá em Apocalipse 18, o diabo já fala assim, não, para, já vou correr. Ele nos amou primeiro. Amém? E Ele nos ama infinitamente mais do que nós possamos imaginar. E não tem nada que você possa fazer que vai fazer Ele te amar menos. Mas também não tem nada que você possa fazer que vai fazer Ele te amar mais. Ele te ama e pronto. Amém? O Senhor é perfeito. E isso nos capacita a amá-lo. E a segunda coisa é porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, por que nós podemos amar a Deus? Por que a gente pode atender esse mandamento? Vamos repetir? Primeiro, porque Ele é perfeito. E é fácil amar alguém perfeito, não é? Então, o primeiro é porque Ele é perfeito. E o segundo é porque Ele nos amou primeiro. Vamos repetir? Ele é perfeito e Ele nos amou primeiro. Amém? E como Ele é misericordioso, Ele nos dá a chance de amá-lo. Às vezes, nenhum de nós, talvez eu não posso falar nenhum de nós, talvez muitos de nós, não amamos o Senhor acima de todas as coisas, mas nós desejamos amar. Quantos aqui desejam amar o Senhor acima de todas as coisas? Quantos aqui gostariam de ter o coração 100% em Deus? Eu sei que todos nós gostaríamos disso. E é isso que Deus vai fazer nessa noite. Vai nos apontar um caminho. Amém? Então, como que nós podemos chegar a esse nível de amar o Senhor sobre todas as coisas? Deus nos dá essa chance nessa noite de desenvolver esse amor. Amém? Eu separei duas coisas que nos levam a amar alguém. E, consequentemente, transferindo isso para o Senhor, vai nos levar a amar o Senhor. Primeira coisa que nós temos que é conhecer o Senhor. Amém? Vocês concordam que quando a gente conhece, fica mais fácil amar? Se eu falar para você, ó, amo o Pedro, João, Joaquim, você vai falar, eu não sei quem que é esse. Só sei que o nome dele é feio, Pedro, João, Joaquim, José. Só que com o Senhor, quando nós chegamos e nós conhecemos, nós temos, então, a habilidade de amar. Amém? Para conhecer o Senhor, nós precisamos da palavra. É a primeira coisa. Primeira coisa é conhecer o Senhor. E para conhecer o Senhor, a primeira coisa que eu preciso é da palavra. Queridos, dá uma cutucada na pessoa do seu lado. Fala para ele assim, crente que não lê Bíblia, não vai amar a Deus. Queridos, tem gente que gosta de ler e gosta de ler muito. Quem gosta de ler muito aqui? Eu gosto. Quem gosta de ler muita Bíblia? Eu gosto. Alguns gostam. Agora tem uns que não gostam de ler nada. Quem não gosta de ler nada? Pode ser sincero. Não tem problema. Tem esse tipo de pessoa que não gosta de ler nada. Só que quando chega na Bíblia, nós não temos opção. Nós precisamos ler. E se eu perguntar para você assim, aquelas cartas
de cartão de crédito que vem para você, você lê? Nem eu. Já viram aquele 3, 4 páginas? Aquela falando dos seus direitos, né? Os seus deveres, então aquela letra que você fica assim, né? Para ler. Contrato de compra de casa. Vocês já viram quantas páginas que são? Não é brincadeira. O Danilo fez um simples contrato, né, Alícia? Para nós, para o Ministério de Louvor. A gente começou a ler, a gente não, a Alícia começou a ler em voz alta para nós, com aquela imponência da portuguesa. Quando ela chegou assim, no final da página, né, todo mundo já estava assim, para. Né? O Luan chegou assim, ele estufou o peito e falou assim, eu posso ler antes de assinar? Eu falei assim, claro, fica à vontade. Eu acho que quando ele viu o tamanho, ele fez assim, eu assino, depois eu leio. É um negócio assim, né? Agora eu falo para você uma coisa. De repente, chega para você uma carta pelo correio. Aquela tiazinha bem velhinha sua morreu. Eu tenho uma de 97 anos. Deus, guarda ela. Eu não estou desejando que ela morre, não. Ainda mais que ela não vai deixar nada para mim. Guarda ela. Sua tiazinha de 97 anos morreu. E chega a carta para você, avisando naquela carta que ela deixou alguns bens para você. Só que aquela carta tem 15 páginas. Lá no meio, em algum lugar, está dizendo quais são os bens, a herança que ela te deixou. Fala a verdade para mim, você vai ler? A gente vai ler frase por frase, palavra por palavra. Não é verdade? Queridos, isso aqui, é o que o seu pai... É um testamento, queridos. Jesus morreu, não morreu? A herança ele deixou para você. Está escrito aqui a sua herança. Às vezes, o Luíde está assim, tristinho, né? Coitadinho do Luíde. Podia ter pegado outra pessoa, né, Luíde? Cita alguém aí, Luíde. Olha, gente, tanto que ele é bom de coração. Se fosse outro do Ministério de Louvor, era na hora. O Andro. O Andro está tristinho. Pode pegar você, Andro, ou você quer que pegue outro? Aí, tá vendo? Olha a humildade desses meninos, gente. Que coisa incrível. O Andro está tristinho. E tem um espírito maligno falando para ele assim, você não presta, você não vai dar em nada. E ele vai baixando, ele vai baixando. De repente, ele lê aqui que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. De repente, ele lê aqui que o espírito maligno que está falando no ouvido dele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Esse menino vai sair como se o São Paulo tivesse ganhado. Aquela felicidade pulando, alegre, risonho. Por quê? Porque leu na palavra de Deus. Amém? Você quer ver outro exemplo que você ia dar? Pense em alguém hoje. Quantos solteiros tem aqui? Pensa naquela pessoa dos seus sonhos. Ok? De repente, aquela pessoa dos seus sonhos escreve uma carta de amor para você. Fala para mim, você ia ler ou não? Ia ler, ia decorar, ia tirar foto, cheirar, fazer assim, né? Vocês lembram? Eu lembro que uma vez um menino lá da minha cidade escreveu uma cartinha de amor para mim com papel de carta perfumado. Vocês lembram daquela época de papel de carta perfumado? Meu pai chegou e falou assim, é perfumado esse papel que ele mandou para você? Eu falei, ele foi esse negócio de homem, não. Esse negócio de homem, não. O homem teria escrito essa carta num pedaço de saco de pão, numa folha de caderno amassada, mas papel de carta perfumado, isso não é coisa de homem, não. Mas então, se nós tivéssemos a oportunidade de ler uma carta de amor, nós leríamos. Se fosse uma carta de herança, nós leríamos. Isso aqui é uma carta de amor. E é um testamento. Amém? Nós precisamos ler a Bíblia. Só que a gente gosta de falar assim, eu vou ler 30 capítulos por dia. Não faz isso, que você não vai ler. Não faz esse compromisso de tolo. Leia 1 capítulo por dia. Leia 2, leia 3. Eu garanto uma coisa para você, mas eu garanto com a minha própria vida, eu empenho a minha vida no que eu vou falar agora. Você não vai morrer. Lendo 1 capítulo por dia. Seus olhos não vão cair. Isso aí estou falando sério, não vão.
E você vai sair mais abençoado. Amém? Então, leia a palavra de Deus. Outra forma de conhecer o Senhor é através da oração. Nós precisamos falar com Deus, nós precisamos ouvir Deus. Eu não estou falando de oração mecânica. Senhor, nosso Deus que está no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor está e eu aqui na minha infinita pequenez. O Senhor é grande, eu sou pequeno. E Deus está olhando assim, filho, vamos. Começa a conversar comigo. Imagina, gente, o Vini não está aqui hoje, mas imagina o Vini chegando diante do neto. Meu pai querido que está longe de mim. Você está aí, pai, e eu estou aqui. Eu queria te dizer, pai, neste dia, que eu preciso ir para a escola, pai, mas eu não tenho como, porque está chovendo e eu perdi o ônibus, pai. Então, pai, se o Senhor tiver misericórdia de mim, o Senhor poderia me colocar dentro do carro, do lado do passageiro, abrir a porta para mim, dar a ignição, a chave na ignição, pai, pegar a rua tal e me levar na escola. O neto vai olhar para ele e falar assim, filho, eu vou te levar para o hospital. Você ficou doido. Mas nós fazemos isso com Deus. Deus está do seu lado, querendo te abraçar, querendo conversar com você. E nós fomos ensinados pela religião que ali ainda tem aquele véu, aquela separação. O Rafael contou outro dia que ele foi dirigindo e a presença de Deus dentro do carro estava tremenda. Mas você não estava nem de joelho, Rafael? Você estava de terno? Não. Pois é, ele estava de bermuda dirigindo e a presença de Deus. A Débora, de vez em quando a Débora diz que ela está limpando casas e a presença de Deus vem, não é, Deb? Mas, Deb, você está com a roupa de limpeza, e aí? Mas vem assim mesmo a presença de Deus? Esse é o nosso Pai, querido. Amém? Nós precisamos ter intimidade com Ele. Imagina a Júlia e o Lucas saem cedo para trabalhar, nem um bom dia. Conversam um com o outro, nada, não tem um momento de comunhão. De repente, à noite eles se verem. Aí o Lucas olha para a Júlia e fala assim, Júlia, como é bom estar na tua presença, minha adorável esposa. E ela, sim também, meu senhor, meu marido, como é agradável estar na tua presença. Gente, cadê a intimidade? Intimidade, relacionamento. Amém? Diálogo. Diálogo é muito importante. Observar a Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 119, no versículo 97, que Davi amava a lei do Senhor porque ele meditava na lei do Senhor. Então, queridos, quando vier um versículo na sua cabeça, medita. O culto termina 9h30, 9h. Não, medita. Vai de manhã, leia um versículo bíblico, não saia de casa sem ler um versículo. Não abre Ezequiel, Jeremias, Levítico, não, que você não vai conseguir meditar durante o dia. Seja sábio, abre um salmo, abre um provérbio e vai para o trabalho meditando naquilo. Ocupa a sua mente com o que é bom. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, se eu não me engano, 8 ou 12, que tudo que é puro, bom, perfeito e agradável, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus. Você já percebeu a nossa facilidade de meditar em problema? Já percebeu ou não? Eu contei para a pastora que meu avô ele tinha mania de remédio. E às vezes ele falava assim, 2h da tarde não me deu dor de cabeça ainda. Por quê? Gente, que coisa estranha, eu não tive dor de cabeça hoje, mas por que eu não estou com dor de cabeça? Essa hora já era para eu estar com dor de cabeça há muito tempo. Estou falando sério, tá? Não estou exagerando, não. E ele ficava com aquilo, que coisa estranha, hoje eu não estou com dor de cabeça. Passava um pouco, ele falava assim, chegou, está aqui, a dor de cabeça. Ele meditava no problema dele. Então, nós temos que aprender a meditar naquilo que é bom, naquilo que vai trazer fruto. Amém, queridos? Não pense em ninguém. Eu vou falar uma coisa, esposa, não medita no seu marido não medita na esposa. Amém? Medita na palavra de Deus. Não medita em problemas, medita na palavra de Deus. Não medita sobre a vida dos outros. Amém? Medita na palavra de Deus. O que a Kelly fez durante a semana não é da minha conta, é da alçada dela, do marido dela, e mais ninguém. Amém? O que
a profetisa Alessandra fez não é da sua conta, não é da minha. Não vamos meditar na vida dos outros, porque se a gente meditar na vida dos outros, a gente vai achar chifre na cabeça de égua. Amém, queridos? A outra maneira de se apaixonar pelo Senhor, de amar o Senhor, é através da convivência. Fala isso para o seu irmão, conviver. Conviver exige uma coisa. Quem é casado aqui? Disciplina. Conviver exige disciplina, rotina. Você sabe que, mais ou menos nos anos 90, o Fantástico lançou pesquisas e mais pesquisas falando que a rotina era ruim para o casamento. Tinha que haver mudança, quebra de rotina direto. Passado um tempo, a revista Veja lançou na página principal, na primeira página, a rotina é bom para o casamento. Casal que vive quebrando a rotina, entra em estresse e se separa. Sabia disso? A rotina é amiga. Aquele negócio de levantar na mesma hora, de tomar o café, de fazer isso, fazer aquilo, é bom. Porque quando faz algo diferente, fica especial. Entendem o que eu estou falando? A rotina com o Senhor, ela tem que ser adquirida. Então, estabelece um momento para você orar. Eu não vou sair de casa sem orar. Eu não vou sair de casa sem ler Bíblia. Uma coisa eu posso te garantir de novo com a minha vida. Se você levantar 5 minutos mais cedo, você não vai morrer. Sabia disso? Você não vai morrer, você não vai bater o carro por causa de 5 minutos mais cedo, mas requer disciplina. Outra coisa, para conviver junto, que é necessário, sacrifício. É ou não é? Quem convive junto, quem é casado, sabe o sacrifício. Outro dia, um marido daqui da igreja, não vou citar nome, really? Falou para mim assim, meu relógio despertou às 5, mas eu só levantei às 7. Aí eu fiquei pensando assim, e a esposa dele? Foi o Léo, gente, a Ana com esse dela entregou, né? Ele falou para mim assim, ó, meu relógio despertou às 5, mas eu só levantei às 7. Eu falei assim, mas e a Ana? Ficou ouvindo aquele, né, de 15 em 15 minutos? Gente, para morar junto, conviver, tem que ter sacrifício. E é muito sacrifício. Fala sério. Por que que nós queremos conviver com Deus, o Senhor do universo, e não fazer sacrifício nenhum? Para conviver com o Senhor, nós vamos ter que fazer sacrifício. Eu vou ter que, muitas vezes, deixar o filme e orar, e ler a palavra. Eu vou ter que, muitas vezes, deixar o meu celular e orar, e ler a palavra. Enquanto, na verdade, aí tem aquela famosa frase, eu não vou orar, porque eu tenho que orar de todo o coração, e eu não estou com vontade. Come on, sacrifício. Se você tiver com vontade de fazer um sacrifício, eu tiro o chapéu para você e faço assim para você passar. Pelo amor de Deus, o quê? Não é sacrifício. Obrigado, Marcelane. Nem Jesus Cristo foi para a cruz pulando com a cestinha na mão, falando, eu vou para a cruz agora, eu vou, lá, 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 lá. Não, ele suou sangue, ele falou, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E agora eu vou te fazer outra proposta, então. Na hora que você for orar, na hora que você for jejuar, na hora que você for ler Bíblia, você fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se o céu não bradar e Deus responder, estou passando, vai orar. Amém? Vai ler Bíblia. E jejua. Combinado? Então, na hora que você não tiver com vontade nenhuma de orar, nem de ler Bíblia, você vai perguntar, Deus, passa de mim esse cálice. Se ele não responder nada, vai ler, vai orar. Quer dizer que ele não passou. Amém? Combinado? Nós precisamos sacrificar horário, nós precisamos sacrificar lazer. Nós não gostamos de ensinar os nossos filhos a sacrificar. Quando ele chega na idade adulta, ele só tem aquele negócio, tudo é meu, né?
que levou desde criança. Então, nós precisamos. E a última coisa, nós precisamos insistir. Para conviver, nós precisamos insistir. Para conviver com o Senhor, nós precisamos insistir. Por quê? Porque às vezes você vai ajoelhar e vai orar, nada vai acontecer. Só que nós somos tipos de pessoas o seguinte. A gente pega os textos que a gente lembra da palavra. Fala assim, Deus, eu já estou orando há 5 minutos e esse chão ainda não tremeu. Nada vai acontecer. Nada acontece quando eu oro. Eu não ouço a voz de Deus quando eu oro. Eu leio Bíblia, não entendo nada. Uma hora vai acontecer, mas nós precisamos insistir, insistir. No Salmo 119, deixa eu ver o versículo que eu não me lembro. 164, Davi fala assim, 7 vezes por dia eu dobro meu joelho diante de Deus. Tem alguém aqui fazendo isso? Está faltando um pouquinho então, hein? 7 vezes por dia eu dobro meu joelho diante de Deus. Isso é insistência. 7 vezes por dia eu louvo ao meu Deus com palavras. Isso é insistência. Só que a gente ora 10 minutos e a gente quer que algo aconteça. A gente ora 5 minutos. A gente ora para alguém se converter 2 dias. Deus, aquela pessoa é dura demais. Já tem 2 dias que eu oro por ele, nada dele se converter. Nós queremos coisas instantâneas. E com Deus, Deus não é McDonald's. Deus não é Burger King. Deus não é Wendy's. Deus é Deus. Amém? Ele é Senhor do tempo, Senhor das estações. E nós, para amá-lo, nós vamos ter que conhecer e conviver com Ele. Amém? Vamos ficar de pé.